Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. A última edição da Folha Espírita trouxe um alerta. Estudos têm mostrado o aumento do consumo de álcool por jovens na pandemia. Numa análise rápida, o problema parece ser fácil de ser entendido. O confinamento interrompeu o convívio social de todos, os jovens de todas as classes sociais sofreram ainda mais com isso. E a solidão, as incertezas quanto ao futuro, tudo isso pode ter causado uma enorme pressão emocional sobre os jovens, colaborando para que eles buscassem algum falso alívio no álcool. Mas, antes de nós falarmos sobre este tema, como sempre, nós gostaríamos de convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco, sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. A última edição da Folha Espírita trouxe um artigo escrito pelo pedagogo Walter Graciano Júnior, que é presidente do Grupo Espírita Caibar Schutel, e que faz um alerta muito grave. Estudos têm mostrado o aumento do consumo de álcool por jovens e adolescentes na pandemia. Numa primeira análise, podemos pensar nas hipóteses mais óbvias. O confinamento social interrompeu por um período muito longo o convívio social no mundo todo e os jovens sofreram muito com isso. Mas, por outro lado, também foram eles que protagonizaram muitas cenas burlando as regras de isolamento e se arriscando nas baladas. Mas tudo isso gerou um cenário de tensão sobre eles. A pandemia também trouxe uma pressão extra sobre os jovens e adolescentes numa fase que já era bastante conflituosa. As dificuldades com os estudos e aulas online, a busca por um primeiro emprego, que já seria difícil por si só e tornou-se ainda mais complexa com todos esses impeditivos desse momento tão diferente que estamos vivendo com a pandemia. E aí a solidão, as incertezas quanto ao futuro, tudo isso também causou uma enorme pressão emocional sobre os jovens, colaborando talvez para a busca de algum alívio, um paliativo nas bebidas alcoólicas. Mas existe um problema anterior a esse. Nós vivemos num mundo onde temos uma certa tendência a fugir do enfrentamento das nossas dores internas, das nossas decepções. Esses jovens talvez tenham crescido em lares nos quais os pais muitas vezes, não de propósito, quando estavam frustrados ou decepcionados com os acontecimentos da vida, ao invés de procurarem parar para refletir sobre as suas dores,
buscar algum entendimento, talvez tenham bebido para esquecer ou para maquiar a dor e fizeram isso na frente dos seus filhos. Não devemos recriminar a atitude de ninguém porque, na verdade, nós reagimos aos acontecimentos da vida de acordo com as nossas possibilidades pessoais e damos sempre o nosso melhor. Mas devemos, como pais, estar atentos aos exemplos que vamos dando e aos maus comportamentos que muitas vezes, sem perceber, propagamos na vida dos nossos filhos. A tendência a resolver problemas com a busca de entorpecentes, ou seja, com a busca de algo que entorpeça aquela dor ou aquele desconforto emocional, ou mesmo uma preocupação, uma insegurança, pode, portanto, ocorrer em qualquer idade da nossa vida. Mas o que esse estudo agora, feito durante a pandemia, mostra é o aumento do consumo de álcool entre jovens e adolescentes. E, nessa faixa etária, há mais riscos para a saúde do indivíduo. E a situação, portanto, requer uma atenção redobrada dos pais. Os levantamentos realizados após o início da pandemia do coronavírus em diferentes países reforçaram esse alerta sobre a saúde mental e física dos jovens e adolescentes. O consumo precoce e excessivo do álcool, que já preocupava profissionais da saúde antes, intensificou-se agora, durante o período do confinamento. Segundo o psiquiatra e coordenador do Núcleo de Álcool e Drogas do Hospital Sírio-Libanês, no Brasil, Arthur Guerra, essa realidade pode ser percebida no nosso país, onde quase 40% das crianças têm o primeiro contato com as bebidas alcoólicas por volta dos 13 anos, como aponta o Manual de Orientação sobre Bebidas Alcoólicas, que se chama Bebidas alcoólicas são prejudiciais à saúde da criança e do adolescente. Embora ofereça riscos à saúde de pessoas de qualquer idade, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é mais prejudicial durante a adolescência, porque vai interferir num desenvolvimento saudável do cérebro do jovem. E para piorar, quando uma pessoa adquire um vício nesta fase da vida, nessa faixa etária, há mais chances de se tornar dependente na vida adulta, conforme mostra uma pesquisa realizada pela Secretaria Nacional Antidrogas. Ou seja, é mais um grave motivo para que nós impeçamos os jovens de começar a beber em excesso. O psiquiatra Arthur Guerra explica o perigo mascarado do alcoolismo, porque apesar da maioria das pessoas sentir um certo relaxamento após o consumo do álcool, essa substância, na verdade, intensifica os sentimentos que a pessoa estiver passando. Por exemplo, o medo, a raiva, a ansiedade e até mesmo a depressão. Então imaginem que esse jovem ou adolescente busca na bebida algum alívio para algo que o estava incomodando, tem uma impressão inicial de liberdade dessa dor, de alívio, mas ele acaba tendo um efeito inesperado. E o álcool vai potencializar as suas dores, as suas irritações, muitas vezes trazendo até problemas maiores, envolvendo amigos ou desconhecidos, numa situação de risco, por exemplo. Isso, sem dúvida, contribui de forma negativa para a saúde mental de todos aqueles que estão cumprindo o distanciamento social, tanto o jovem como a sua família, tornando tudo mais difícil nesse momento tão sensível. Aqueles que se interessarem por esse assunto podem acessar o artigo completo na Folha Espírita do Walter Graciano Júnior. Fica no site da Folha Espírita e lá também vocês verão que está disponibilizado o guia prático de orientação para a saúde da criança e do adolescente que nós comentamos no início da nossa reportagem e que foi lançado pelo Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele está disponível para download para aqueles que quiserem. Nós vamos terminar o assunto lembrando da importância de sermos como os bons jardineiros que podam as ervas daninhas que surgem nas plantas. Nós somos os bons jardineiros no comportamento daqueles que Deus nos confiou como filhos. Nós vamos fazer a nossa parte para que eles cresçam saudáveis e equilibrados.
Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Olá! Agora nós vamos ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, eu já tive a oportunidade de falar neste programa sobre o respeito e o carinho com que devemos tratar, cuidar dos nossos animais. Esses seres simples dos quais o homem deve ser tutor e protetor, não carrasco. Os animais são os nossos companheiros de jornada e fazem parte do nosso processo evolutivo aqui no planeta enquanto seres humanos. Chico Xavier, que é o nosso modelo contemporâneo de verdadeiro cristão, disse que os animais possuem alma e valem pelos nossos melhores amigos. A doutora Irvênia Prada, conceituada professora doutora, docente da Faculdade de Veterinária da USP,
Ela nos relata no livro Questão Espiritual dos Animais, da editora Fé, um caso extraído do livro Testemunhos de Chico Xavier, escrito por Sueli Caldas Schubert. Aqui vai o nosso carinho, porque recentemente a nossa companheira desencarnou, que ela receba, né, todo esse carinho, esse respeito pelo seu lindo trabalho na doutrina. Bom, e conta-nos o Chico, neste livro, que escreveu uma carta, né, a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, na década de 50, na qual ele contava que seu irmão José, ao desencarnar, havia recomendado que ele cuidasse do seu cachorrinho muito bem, chamado Lorde. Chico conta que Lorde viveu alguns anos, ficou doente e desencarnou. Ele diz que durante o desencarne do cãozinho, viu seu irmão José acolher o espírito, né, de Lorde nos braços. Imaginem vocês como deve ter sido linda essa cena que Chico presenciou. E ele conta, ele complementa, dizendo que nos meses seguintes, toda vez que José lhe aparecia, vinha lhe visitar em espírito, estava sempre acompanhado da presença de Lorde aos seus pés. Este fato vivenciado por Chico Xavier leva-nos a concluir que o nosso reencontro após a morte física com aqueles que foram os nossos animais de estimação aqui na Terra é perfeitamente possível. Por outro lado, o grande mentor, né, Emmanuel, no livro psicografado por Chico, Alvorada do Reino, nos diz que o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. Certa vez, um amigo perguntou a Chico qual é o animal mais evoluído ao que ele observou, segundo o relatado, né? É o cão. O cão desperta muito amor e é modelo de fidelidade. As pessoas que amam e cultivam a convivência com animais, especialmente os cães, se observarem com atenção, verificarão que os vários espécimes são portadores de qualidades que consideramos praticamente humanas, raiando pela prudência, paciência, disciplina, obediência, sensibilidade, inteligência, improvisação, espírito de serviço, vigilância e sede de carinho, infundindo-nos a ideia de que quanto mais perto se encontram das criaturas humanas, mais se lhes assemelham, preparando-se para o estágio mais próximo da hierarquia espiritual. Eu gostaria de aproveitar esses ensinamentos para fazer uma reflexão com vocês, mesmo porque pessoas muito próximas a mim passaram pela perda de seus mascotes amados há pouco tempo. Exatamente porque os queridos animaizinhos têm o dom de despertar na gente a ternura e a gratidão pelos momentos de carinho e alegria que eles nos proporcionam. É importante ter em mente que um dia eles se vão. E assim, mais dia, menos dia, da mesma forma que somos obrigados a lidar com a separação de um ente amado pela morte física, também ocorrerá o mesmo quando o nosso bichinho partir. E aí, estaremos preparados para este momento?
Vejam que, sob a ótica espírita e a conclusão da ilustre pesquisadora doutora Irvênia, os animais evoluem e, portanto, reencarnam sucessivamente na Terra. Daí podemos reencontrar nossos queridos animais aqui ou no além. Desta forma, por mais doloroso que seja, o melhor é nos prepararmos para a partida deles com resignação e certos de que, ao final de suas vidinhas, cumpriram a finalidade da presente existência. Longe de julgamentos, é importante questionarmos a nós mesmos até que ponto nos é lícito esticar o sofrimento do bichinho diagnosticado com doenças incuráveis, utilizando recursos caros e sofisticados, concebidos tão somente para explorar o amor das pessoas já fragilizadas diante da dor dos seus animaizinhos, e lhes vender uma solução que não existe, mercantilizando, na verdade, os sentimentos? Creio que o melhor é deixar que se cumpra a vontade de Deus, que concedeu ao bichinho aquela porcentagem, aquela quantidade de energia vital necessária à presente etapa de sua evolução, tratando, sim, com certeza, tratando, mas porém com bom senso, né? Sabendo separar o joio do trigo no que a medicina veterinária nos oferece. Ainda nesta linha, chamo a atenção as outras práticas, como a realização, por exemplo, de funerais de alto custo para enterrar o corpo dos bichinhos. Pensemos nisso, Senhor, e vamos dedicar esse programa para todos esses animaizinhos, né, que tanto alegram as nossas vidas, né, que eles vivam intensamente, que nós saibamos cuidar e sermos caridosos com esses seres tão simples, né, e assim nós estaremos fazendo o nosso papel, né, perante esses queridos animaizinhos, nossos irmãozinhos, que Jesus, que Deus, né, coloca no nosso caminho. Até o próximo encontro. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário.
amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito da lei do amor, segundo a instrução de um espírito que se autodenominou Lázaro, dada em Paris em 1862, conforme consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instruções dos Espíritos, item 8. Diz Lázaro: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extinguindo as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo romano. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que o Espiritismo conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, agora elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar o homem da matéria. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida aqueles nos quais predominam os instintos do que da meta, do ponto de chegada. A fim de avançar para a meta, tem as criaturas. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida aqueles nos quais predominam os instintos do que da meta, do ponto de chegada. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, tem que aperfeiçoar os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento e trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho. Assim, os seres menos adiantados são aqueles que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos,
ou seja, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Amigas e amigos, este tema merece uma reflexão profunda por todos nós, pois sempre foi, é e sempre será o foco central dos ensinos e exemplos de nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, em consonância com as leis universais. Agradecemos a companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Vamos encerrando por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube. É o Caibar Schutel na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.